Bom, essas são as normas brasileiras básicas das demonstrações contábeis. Então nós temos a norma brasileira de estrutura conceitual, onde ela fala como que é a estrutura de cada uma das demonstrações. Nós temos a de apresentação da demonstração, que fala como apresentar, o porquê apresentar e o que apresentar. Tem a ITG, que fala da escrituração contábil em si, como é que você registra os fatos, quais contas que você utiliza, por que você põe de determinado regime, por que você faz isso, está ali dentro. A 3 fala da demonstração de fluxo de caixa, que foi criada essa exclusivamente, já que ele teve uma inclusão da obrigatoriedade. A lei das SA 6.404, ela tem muitos fatos em que nós usamos para o fechamento da contabilidade de qualquer regime que não seja empresas SA. Ela tem uma boa base, mas se você não estiver numa empresa SA, existem coisas na lei que você não precisa cumprir, como por exemplo as reuniões de acionistas ordinários, extraordinárias, as atas, tá? Existem alguns bancos, por exemplo, e fornecedores, que eles ficam pedindo para a gente mandar as atas das assembleias ordinárias dos acionistas. Se você está dentro de uma limitada de uma ERL, você não tem obrigação de ter isso. Então, o importante é você conhecer a lei da SA, porque você tem um respaldo técnico para saber se o que você está fazendo realmente é obrigatório ou se você está com preciosismo entregando a mais para o seu cliente, o que é muito bom também. Mas, se você não for obrigado e um banco, por exemplo, te obrigar, você pode negar, tá? A norma brasileira, que altera e dispõe a apresentação das demonstrações contábeis. E aqui nós temos algumas normas voltadas para aquelas personalidades jurídicas da EPP e da NPE. Por isso que eu expliquei para você quais são as personalidades jurídicas que nós temos no país. E que eu falei que aqui seria muito importante. Porque você faz distinção de algumas ações para fechar. Sugiro você a estudar voltado para o seu cliente, tá? Bom, exemplos de demonstrações e o que ela informa. Qual que é a informação fornecida por ela? Primeiro é o balanço patrimonial, ele dá uma posição financeira da empresa estática. Como que ela acabou em 31 de dezembro. Ele não demonstra o que ela fez de movimentação ao longo do ano. Ela mostra como que ela acabou. No outro mês, como que ela acabou. E aí você consegue fazer uma comparação entre anos e verificar se essa empresa está aumentando ou diminuindo o capital dela. A demonstração de resultado do exercício. Ela expõe, ela demonstra todas as receitas e as despesas que a empresa teve naquele período ali. Então ela também é um pouco estática, porque ela soma o tudo e dá o valor ali. Mas ela tem uma visão que te dá o resultado, que é receita menos despesa. Tá? As demonstrações de patrimônio líquido, ela demonstra a mutação que você teve no seu PL, no seu patrimônio líquido. A de prejuízos acumulados, ela demonstra a evolução do seu lucro ou do seu prejuízo acumulado. Como que a empresa está se comportando ao longo dos anos e como ela se comportou no ano. Demonstração de fluxo de caixa. Ela demonstra o que aconteceu no seu fluxo de caixa ao longo do ano. O que você pagou, o que você recebeu, o que ficou em aberto. E a demonstração de valor adicionado, que é a demonstração da riqueza gerada pela empresa. Tá? O que é a riqueza gerada pela empresa? É o lucro. Para quanto que você está devolvendo ao acionista o investimento dele. Então, a empresa gerou riqueza ou ela consumiu? Então, a de valor adicionado demonstra isso. Dessas demonstrações aqui, na aula de hoje nós vamos ver balanço patrimonial e DRE. E a da MPL eu vou passar, mas nós não vamos ver como que fecha exatamente, até porque essa é uma demonstração que ela consta da lei, mas ela não é tão praticada, tá? Então vamos lá. Primeira delas, balanço patrimonial. Ele está regido, ele está segmentado e legislado dentro da NBCT 3, onde fala de conteúdo, conceito, estrutura, nomenclatura das demonstrações.
Na 3.2, que é um detalhamento dessa de cima, ele fala exclusivamente sobre o balanço patrimonial. Mas é claro que na lei geral, que é a de cima, você também tem informações acerca do balanço patrimonial. E a última é, dentro do capítulo 4 da 3.2, é que vai ter os elementos da demonstração contábil, que é o que nós vamos estudar especificamente. Fechar um balanço patrimonial não é somente o que nós vamos ver aqui. Aqui é um pedaço daquilo ali. Então, sugiro você a pegar todas as NBCTs que falam sobre fechamento de demonstração contábil, que falam sobre o balanço contábil, balanço patrimonial, e veja o que consta lá para você saber, tá? Então, este é o modelo de balanço patrimonial. Vamos relembrar? Ele é dividido em ativo, passivo, débito, crédito, lado de bens e direitos e obrigações. Acima, obrigações com terceiros e abaixo, obrigações com acionistas. Lembram disso? O ativo e o passivo, aqui no exemplo do balanço, ele está com duas colunas, que é o X1 e X2, ou seja, ano 1, ano 2, para os dois. O valor do ativo tem que ser igualzinho ao valor do passivo, lembram disso? Nós vimos lá na contabilidade geral 1. Ele é dividido em circulante, não circulante, circulante, não circulante, e o PL é dividido em capital e as reservas e o prejuízo. Essa classificação do ativo e do passivo e do PL, ela é feita conforme a natureza da despesa ou da receita do lançamento em si que você está fazendo. E o lado do ativo, ele é posto em ordem de exigibilidade para o passivo e de realização do ativo. Ou seja, quanto mais rápido é a realização do ativo, ele vem primeiro. Então, a primeira coisa que eu coloco é caixa e equivalentes à caixa. Depois eu ponho bancos. Esses são os equivalentes à caixa. Depois eu ponho contas a receber. Depois eu ponho estoques e depois eu ponho outros créditos. Por que ele é posto sempre nessa ordem? Se eu tenho um dinheiro que está dentro do caixa da empresa, ele já é de fato e ele é o mais fácil de ser realizado, porque é só pegar, abrir o caixa e pegar o dinheiro. Se ele está no banco, o dinheiro já pertence à empresa. Então, ele também tem uma visão de realização bem rápida. Quando a gente já fala em contas a receber, são as duplicatas. Então, se a empresa vende para alguém para receber em 30 dias, ele já tem um prazo maior de realização daquilo ali para receber. Por isso que ele vem abaixo de contas de caixa e bancos movimentos. O estoque, eu ainda tenho que fazer um esforço para vender o estoque. Eu ainda tenho que fazer marketing, ainda tenho que vender, depois eu vou vender a prazo, ainda vai para duplicatas. Então, ele demora um pouco mais para receber. E os outros créditos? São os créditos que a gente tem de imposto, né? São créditos que você possa ter de processos. Então, tem vários tipos. Resumida essa aqui, só para vocês lembrarem. O não circulante é tudo que está com uma rentabilidade, com uma exigibilidade, com uma realização mais difícil. Por quê? Aqui eu coloco os meus investimentos em empresas ligadas e controladas. Eu ainda tenho que esperar que aquela empresa faça um lucro para poder me pagar os dividendos. Eu tenho a parte do ativo permanente. Eu tenho que vender os meus bens. Então eu tenho que, além de desmobilizar eles, eu tenho que achar alguém que queira comprar um bem que é muito maior o valor do que o valor de um estoque. Então, se eu tenho uma livraria, eu tenho um estoque de caneta, é muito mais fácil eu vender a caneta do que eu vender a prateleira onde eu coloco as canetas para venda. Então, o não circulante é algo com uma característica de longo prazo, é algo que você precisa de muito mais tempo para realizar ele. E o passivo? Eu sempre coloco ele na ordem da exigibilidade de pagamento, que normalmente é isso aqui, são os fornecedores, os empréstimos, as obrigações tributárias, as trabalhistas e, por último, a destinação do lucro. O que é a destinação do lucro? É essa parte do PL, que está ali como reservas e lucro ou prejuízo acumulado. Lembram disso, né?
Nós explicamos muito bem na 1 o que seria. Bom, dentro da lei de pequenas empresas, no item 41, dentro da NBCT, desculpa, fala que o plano de contas ele pode ser simplificado. Vocês lembram o que é plano de contas, né? É uma lista que eu tenho das despesas, receitas, que eu posso incluir os meus fatos administrativos na escrituração. Detalhamento das naturezas que eu vou movimentar na minha empresa. E ele é dividido em 3 tipos: as contas patrimoniais, as contas de resultado e as contas de compensação, que são as contas transitórias. As contas patrimoniais eu só vou encontrar elas dentro do balanço patrimonial. As de resultado, dentro da DRE. E as de compensação, as transitórias, eu vou encontrar elas dentro do fechamento das demonstrações contábeis. Eu não tenho uma demonstração exclusiva que usa as contas transitórias. Elas são apenas para zeramento dos saldos, para remanejamento dos saldos, tá? Então ele fala que esse plano de contas que a gente define, ele tem que ser simples, mas ele tem que ser atualizável. O que isso quer dizer? A gente coloca a ordem numérica delas sempre com uma possibilidade que se possa incluir contas nele, para que você não fique com ele engessado e para que ele também não fique com uma numeração fora de ordem numérica, tá? Então ele explica que você possui no mínimo 4 níveis de numeração dessas contas. O nível número 1 é o ativo. O que são os ativos? Bens e direitos, que é o passivo e o patrimônio líquido, as receitas e as despesas, tá? Então, no primeiro nível, eu tenho ativo, passivo, despesa e receita, que é aquele geralzão. No segundo nível, eu já tenho o ativo circulante e não circulante, o passivo circulante e não circulante, as receitas de vendas, outras receitas. Quando a gente for ver o plano de contas, vocês vão entender isso melhor. O nível 3 é um nível de contas sintéticas e analíticas. Então, eu tenho contas em que eu posso inserir saldos, em que eu posso inserir valores. E eu tenho contas que são apenas de somas. Então, isso também dá uma quebra nos níveis dentro do balanço. E o quarto nível, que é as contas analíticas. O terceiro é a sintética e o quarto é a analítica. Como que isso se reflete? Antes da gente ver, distinção entre o que é circulante e não circulante, para ficar bem marcado para vocês, curto prazo e longo prazo, tá? Então, os níveis, eles são vistos de acordo com as numerações, com as casas decimais que se apresentam no plano de contas. Agora, eu preciso definir para vocês o que é uma descrição do que é um ativo, o que é um passivo e um PPE. Nós já vimos isso em Contabilidade Geral 1. O ativo é todo recurso econômico em que a empresa tem para gerar o resultado dela. Então, a gente também pode dizer que o ativo são as aplicações dos meus recursos. Lembra que o passivo é a origem e o ativo é a aplicação? Já o passivo é toda a obrigação presente na empresa. E o patrimônio líquido é toda a obrigação com os acionistas, tá? Então, isso aqui estão definidos nessa descrição do que é um ativo, um passivo, um PL, dentro desses itens aqui na norma de balanço. Então, dentro da 4.3, a gente vai encontrar sobre o ativo. Dentro da 4.26, a gente encontra sobre o passivo, tá? E assim vai. Então, aqui eu tenho o meu plano de contas. Primeiro nível, número 1, ativo, número 2, passivo, número 3, receita e número 4, despesa. Segundo nível, 1.1, ativo circulante, 1.2, ativo não circulante. A imagem que eu peguei comeu alguma coisa aqui, mas tanto faz. 1.2 e aqui 1.3, ativo não circulante. Terceiro nível, 1.1.1, caixa equivalentes a caixa. Quarto nível, 1.1.101, caixa. 1.1.102, banco em movimento. Essas duas contas 01 e 02, elas são as analíticas.
porque eu vou colocar valores. A 1.1.1 ela é sintética, porque ela vai sintetizar através de somas. A 1.1 ela também é sintética e a 1 ela também é sintética, tá? Então, dentro do nosso balanço patrimonial, a gente tem que ter bastante clareza do que é que você classifica dentro de cada conta. Então, aqui a gente vai olhar assim, um pouquinho mais aprofundado dentro de cada conta. Caixa e equivalentes a caixa. Supermercado que tem um caixa, que a pessoa, que o cliente passa e paga. Aquilo ali é o caixa. Dentro de um supermercado, a gente fecha o movimento de caixa todos os dias e você registra caixa 1, caixa 2, caixa 3, caixa 4, tá? Por que equivalentes a caixa? Porque qualquer movimentação que você tem em dinheiro e quer estar guardada e amparada, ele equipara-se a um caixa. Então eu tenho o caixa efetivo e o banco movimento. Porque o banco movimento ele é como se fosse um caixa da empresa, só que ele não está situado dentro da empresa, ele está situado em outra empresa, tá? Por isso é equivalente. Então, dentro de caixa e banco movimento, eu vou colocar todos os recursos que a empresa teve com vendas, com as vendas dela, qualquer que seja. Prestação de serviço, mercadoria, distribuição, importação, exportação. Se o acionista incorporou mais algum capital na empresa, qualquer coisa que você fez de movimentação em espécie, você tem que registrar dentro do caixa ou do banco movimento. Tanto positivo quanto negativo. Ou você recebe ou você paga. Contas a receber. Clientes. Essa conta ela pode ser classificada como cliente, duplicados a receber, duplicados a prazo, qualquer um. Desde que você deixe muito bem definido na nomenclatura que ela é a receber. Agora, uma pessoa que entende de contabilidade, ela vai saber que duplicados a receber é do grupo ativo, porque ela vai começar com o número 1. Essa numeração 1.1.2, ela é padrão, ela é obrigatória. Todas as empresas usam o ativo com o número 1, todas as empresas usam o passivo com o número 2, tá? Então, dentro de clientes, você registra aqueles clientes que você vai receber para frente, que são as suas duplicatas a receber com prazo de 5 dias, 10 dias. Você também pode ter ali duplicatas a receber do cartão de crédito. Se a empresa vendeu com a prazo dentro de um cartão de crédito, demora 30 dias para chegar. Então, você também pode ter como uma conta de cartão de crédito, de clientes de cartão de crédito. O que é essa liquidação duvidosa? Toda empresa tem clientes que não são pagantes, né? Cartão de crédito, por exemplo, tem um monte. Então, normalmente, a gente faz uma provisão dessa liquidação duvidosa, porque isso faz com que o seu balanço seja mais realista, tá? Dentro de estoque, para cada mercadoria, para cada tipo do estoque, você precisa abrir uma conta no plano de contas. Então, nós vamos ali colocar no estoque o valor das mercadorias que a empresa tem para gerar resultado e que esteja em consonância com o contrato dela. Se é uma papelaria, você vai registrar dentro de estoque todo o estoque que ela tem, que ela comprou para fazer a atividade dela de papelaria. Se ela é uma construtora que constrói prédios e apartamentos e casas, o que você vai colocar dentro de estoque? O terreno, que é de propriedade da empresa, e depois o desmembramento das unidades. Então você tem que colocar numeração da casa e o valor dela, numeração do apartamento, do terreno. Então dentro de estoque é registrado tudo o que a empresa comprou para venda imediata, para gerar resultado e colocar o objeto dela em movimento. É diferente de uma empresa que, por exemplo, é uma papelaria e ela tem uma estrutura física de uma loja que é dela. Essa loja ela vai colocar como imobilizada. Mas se ela é uma construtora e ela tem um terreno que ela vai construir, esse terreno é classificado como estoque e não como imobilizado. Por mais que ele tenha um porte de imobilizado. Mas ele foi comprado com a perspectiva de venda imediata porque faz parte do objeto social dela.
e não para investimento. Quando ele é comprado para investimento próprio, coloca como permanente. Dentro de outros créditos, títulos a receber, impostos a recuperar, valores a receber de fornecedores, de clientes, multas, tudo isso entra aí. Dentro do ativo não circulante, nós temos realizado a longo prazo, que são as contas a receber. Se é uma construtora que vende um apartamento financiado em 30 meses, em 60 meses, em 120 meses, em 240, 360 vezes, aqui vai entrar aquela filosofia do segundo ano em diante. Você soma quanto que você tem direito de receber e classifica e coloca aqui, tá? Perdas estimadas de liquidação duvidosa é o mesmo raciocínio do curto prazo. Os investimentos. Quais são os investimentos em participações societárias? Uma empresa pode ser dona de outra ou dona de uma parte das ações da outra. Então é aqui que nós classificamos. E a parte do imobilizado? Ele tem que ser separado pela natureza do imobilizado. Se ele é um terreno, se ele é uma sala, se ele é um apartamento, se é uma loja, se é um veículo, se é uma aeronave, se é um navio. Vai falar, nossa, o navio mas as transportadoras que fazem, né, o serviço de transporte de portos, ela tem um navio, o navio dela é permanente, tá? Então, existe sim empresas, tem helicópteros, aviões, jatinhos, motos, veículos, caminhões, tudo isso você tem que classificar dentro da conta específica. E dentro desse grupo de imobilizado, nós temos a conta de depreciação, que é um cálculo que a gente precisa fazer de todo o imobilizado, aonde você tem que classificar e registrar essa depreciação acumulada. A depreciação acumulada, ela baixa o valor do seu imóvel, do seu bem, até porque quando você vai vender, você não consegue vender pelo preço que você comprou. Ele teve uma desvalorização da vida útil. A depreciação acumulada reflete isso, essa desvalorização da vida útil do permanente.